Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos falar um pouquinho sobre esse tema, ou sobre esse questionamento. Quem é o Estado? O que é o Estado? Que são questões típicas do ensino médio, né? Então vamos lá, vamos tentar explicar o que é esse termo Estado, né? O que é que significa e qual a sua função na sociedade. Antes de mais nada, é importante ressaltar que nas diferentes sociedades humanas, ao mesmo tempo em que todos os indivíduos procuravam lutar pela sua própria sobrevivência, alguns grupos sociais conseguiam se destacar e impor a sua vontade e os seus interesses sobre o restante da coletividade. Assim, dependendo do tipo de organização econômica que se impõe historicamente em cada sociedade, esses grupos sociais dominantes poderiam ser identificados como compostos majoritariamente por donos de terra, chefes militares, sacerdotes. É claro que esse tipo de dominação entre grupos sociais diferenciados dentro de uma mesma sociedade não acontecia entre os povos indígenas encontrados pelos portugueses aqui no Brasil a partir de 1500. Mas se pensarmos na grande maioria dos diversos tipos de sociedade que encontraram ao longo da história da humanidade, identifica-se essa característica de apropriação do poder por determinados grupos, como estamos destacando aqui, tá? Uma característica importante é que havia quase sempre uma coincidência de interesses sobre o poder político. Aqueles que governam a sociedade, determinando as leis que deveriam ser obedecidas por todos, e o poder econômico. Isso é, aqueles grupos sociais que acabavam acumulando privilégios do ponto de vista material em relação ao restante da sociedade. São aqueles que poderiam bancar, né, a construção de todo aquele sistema burocrático. Quando falamos em grupos sociais dominantes e os identificamos como aqueles que detêm algum tipo de poder, fosse ele militar, econômico, político ou religioso, fica subentendida a existência de grupos sociais dominados, ou seja, aqueles que se submetem ao poder do primeiro grupo, e podemos destacar algumas características importantes que acontecem em quase todas as formas assumidas pelos modos de produção na história da humanidade. Sempre vai ter os dominantes, os dominados, os que se deixam dominar, né? E aqueles que vão se rebelar. Isso aí em toda a história da construção social da raça humana se observou isso. Os grupos sociais dominantes são compostos quase sempre por uma parcela minoritária da população que se destaca exatamente por exercer algum tipo de poder sobre a maioria. Por isso, nós a chamamos de elite. Na origem da divisão das sociedades e das classes sociais, por consequência, existe um elemento comum, que é a propriedade privada e os proprietários dos meios de produção. Existe a existência de uma classe que se apodera de um determinado momento das terras férteis ou das riquezas minerais existentes. E se trouxermos para a modernidade, os donos dos meios de produção, que seriam as fábricas, os comércios, os lojistas, os grandes latifundiários, as grandes empreiteiras, construtoras e por aí vai. O poder, a autoridade e a riqueza desse grupo é mantido através da força. Daí a necessidade da constituição de força policial ou de exército, responsável pela manutenção da ordem pública. Essa ordem pública entre aspas, tá? Ou através do convencimento para o qual foram fundamentais a criação de leis e de uma ideia de justiça para controle social, assim como a submissão a uma vontade divina. Isso aí quando esse poder ele é religioso. É muito cômodo quando uma religião ela propõe a tal da fé inquestionável, a fé cega. E no caso da sociedade laica, a instituição das leis
judiciais e a força paramilitar. Dessa forma, as classes dominadas aceitam e até defendem a superioridade dos seus chefes, entendidos como os mais capazes, os mais fortes, os mais qualificados, né? E até mesmo os ungidos. No caso, esses ungidos, né? Dentro de uma esfera religiosa, ungidos por um Deus, criador de tudo e de todos, responsável pelo estabelecimento de uma dada ordem. E conseguiu-se juntar essa ideia religiosa com a política quando um político está em processo de candidatura e ele é apresentado por um determinado líder religioso, e esse líder religioso ele instrui os seus fiéis a votar em tal candidato. Então é uma junção muito cômoda para ambas as partes. Existe um interesse por trás daquilo. E esse tipo de dominação é que está diretamente relacionado aos níveis jurídico, político e ideológico, característico dos diversos tipos de sociedade que se constituíram ao longo da história da humanidade. A afirmação do poder e da autoridade na sociedade é identificada pelo Estado. Como o Estado e as instituições competentes, sejam elas o governo, polícia, justiça e etc., são reconhecidos por toda a população como responsável pela manutenção da ordem, isso já está inserido na sociedade. Quando nós nascemos, nós já encontramos essa ordem pré-estabelecida, e essa ordem ela detém a legitimidade do monopólio do uso da força, impondo a vontade de um determinado grupo sobre a vontade de todos os outros indivíduos. Existe um reconhecimento geral por parte de todos de que este é o papel que o Estado tem de cumprir em determinadas situações de crise ou de violência. Esse reconhecimento assume um caráter legal, está respaldado nas leis, reconhecidas pela população, a população reconhece essas leis, já que são elaboradas pelos seus representantes políticos. Todos são obrigados a cumprir as leis, teoricamente, né, em benefício da boa convivência e da harmonia de todos. Só que a questão é que essa lei e esse Estado, ele defende a elite. Ele não defende a população. Eles defendem a elite da população. Tá? O Estado é um produto da sociedade, quando essa chegou a um determinado grau de desenvolvimento. E apesar da sua composição por classe social, que tem interesse antagônico, e que, portanto, ambos os lados eles deveriam se apresentar permanentemente em situação de conflito. Se a sociedade ela é composta por uma elite dominadora, uma classe dominada, também vai existir aqueles que vão se revoltar contra a elite. E é contra esses revoltosos, entre aspas, né, os não acomodados, que vai existir o Estado para defender a elite contra as rebeldias da população. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esqueça de acompanhar os conteúdos aqui do canal periodicamente. Dúvidas e questionamentos, deixe aí nos comentários. Seu like, sua inscrição, seu compartilhamento é de suma importância para a existência desse canal, tá? É um canal de utilidade pública. Se ele é importante para você, se ele te ajuda de alguma forma, com certeza pode ajudar muitas outras pessoas. Fiquem todos bem e até uma próxima.